Olá, meus amados irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Hoje é o nosso quarto dia do nosso relógio de oração e eu quero agradecer ao Senhor pela fidelidade da igreja e por todos aqueles que têm abraçado essa causa, e de mãos dadas nós estamos orando e nos unindo à igreja no mundo inteiro que ora e intercede pela cura e pelo livramento que o Senhor dará a toda essa nação. Eu quero nessa manhã compartilhar a palavra do Senhor que está no livro de Atos, no capítulo 1, verso 2 e verso de número 3. Atos, capítulo 1, verso 2 e verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. É interessante, meus irmãos, que nós vivemos tempos difíceis e espero que toda essa pandemia que tem acontecido no mundo possa trazer arrependimento aos corações e que aqueles que não reconhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador possam se curvar diante da soberania de Deus. Aqui está o Senhor Jesus, e logo depois de ter sido profetizado pelos seus profetas, aliás, Jesus é antes até mesmo de qualquer aliança que ele tenha feito com o homem, quer tenha sido uma aliança que ele fez com Noé, até mesmo uma aliança feita antes com Adão, ou quem sabe uma aliança feita com Abraão. Nós precisamos entender que o plano da salvação nasceu na presciência de Deus, pois Deus já estava ciente que o homem iria pecar antes da fundação do mundo, e por isso Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Deus já tinha ciência e a consciência que aquilo que ele ainda iria criar com muito amor, não é? Um dia se desviar dos seus caminhos, mas ele, na sua presciência, na sua consciência, na sua imanência, já estava ciente de que o homem iria pecar e já tinha nascido no coração de Deus um plano para a salvação. E agora Jesus, que foi profetizado pelos seus profetas e anunciado na palavra desde o Éden, chega agora no momento do Novo Testamento, em que o anjo Gabriel, o anjo da anunciação, anuncia Maria, dizendo agora que o Verbo se tornará carne e que através dela nasceria o ente santo, o Salvador de toda a humanidade, o Deus Emanuel, que é o Deus conosco. E agora Jesus nasce e ele convive por 33 anos com a humanidade. E agora ele traz o plano da salvação. É interessante que no seu caminho, na sua caminhada, por onde ele passasse, ele exalava o amor, exalava o evangelho, exalava, a compaixão pelo próximo. Onde ele passava, ele curava, expelia demônios, mas Jesus nunca se esqueceu do seu maior propósito. Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. E ele sabia que, embora ele fizesse a sua oração de intercessão no Getsêmani, falando para o seu próprio Pai, dizendo que o Espírito ele estava pronto, mas a carne era fraca, e se o Senhor poderia passar dele aquele cálice, mas da mesma oração ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. A sua cristologia, o seu nascimento, a sua vida e a sua morte acontece, mas ele deixa um legado conhecido na teologia sistemática como a soteriologia, que é a obra da salvação. E é interessante que o Senhor Jesus, logo após conviver 33 anos com os homens e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, ele aparece agora com provas incontestáveis diante dos seus apóstolos. Seus apóstolos que agora ficam surpresos de ver o seu Senhor ressurreto, que venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado, ressuscitando dentre os mortos e trazendo vitória a todos aqueles que o reconhecem como seu Senhor e Salvador. E durante esse período de 40 dias, o que o Senhor Jesus faz? Ele não perde o seu propósito. Ele continua conversando com eles e falando com eles das coisas concernentes ao reino de Deus. O texto é bem claro e diz assim:
A estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É interessante, né? A gente precisa perceber e fazer uma análise. Qual é o evangelho que a gente tem vivido? E eu queria aqui lhe aconselhar a ler 2 livros, se possível. O primeiro livro é O Evangelho que Paulo não pregaria. É um livro interessante que mostra o contexto da pós-modernidade, né, dos evangelhos que têm sido pregados, evangélicos antropocêntricos, centralizados nas necessidades humanas, o evangelho da bênção, da conquista. É o evangelho que não fala de sacrifício, não fala de cruz, não fala de negar a si mesmo. Esse é um livro interessante que vale a pena você ler. O evangelho que o apóstolo Paulo não pregaria. E o segundo livro é O Apóstolo dos Pés Sangrentos, a história de um jovem chamado Sadhu Sundar Singh. É interessante que o livro, conhecido como O Apóstolo dos Pés Sangrentos, é que esse rapaz, mais ou menos por volta de 1915 a 1920, ele se converte, ele é um hindu. Seu pai é um líder tribal, não é? E logo após a sua conversão, ele é rejeitado pelo seu pai, rejeitado pela sua tribo, pela sua família, ele é expulso. E ele sai pela Índia pregando o evangelho, e por isso a sua vida se assemelha muito à vida do apóstolo Paulo. Aonde ele passa, ele é o apóstolo dos pés sangrentos, porque ele exala o bom perfume de Cristo, ele fala das coisas concernentes ao reino de Deus, ele prega somente o puro evangelho, mas ele traz como consequência as marcas de Cristo, que são os vergões, os hematomas, as torturas. Por isso, aonde ele passava, embora ele exalasse o bom perfume de Cristo, também saíam ali gotas de sangue, por isso ele era conhecido como apóstolo dos pés sangrentos. O que eu estou querendo dizer com isso é que o Senhor Jesus poderia muito bem dizer aos seus apóstolos nesse momento em que ele aparece ressurreto e dizer assim: olha, eu já fiquei 33 anos com vocês falando somente do evangelho, falando somente das coisas concernentes ao reino de Deus, eu não quero mais falar sobre isso. Mas aqui está novamente o Senhor Jesus cumprindo o seu propósito, sem perder tempo, e falando não daquilo que ele pensa, não daquilo que ele acha, mas falando somente das coisas concernentes ao reino de Deus. O que você pensa que é o reino de Deus? O que você pensa que é o evangelho de Jesus Cristo? Será que é somente ser curado de uma enfermidade? Será que é somente possuir uma casa, possuir um bem material? Será que é somente uma porta de emprego se abrir, um casamento? Que muitos estão orando agora, pedindo um varão, uma varoa, achando que, olha, Deus me deu essa mulher, Deus me deu esse homem, o Senhor me dá uma família, me dê filhos. Eu creio que o Senhor pode acrescentar tudo isso em nossas vidas. Mas a palavra é bem clara, que diz que nós devemos buscar o Senhor e o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo escreve dizendo que o reino dos céus não é comida e nem bebida. Então nós precisamos refletir e parar para pensar qual é o evangelho que eu vivo, qual é o evangelho que eu tenho ouvido, qual é o evangelho que eu tenho meditado, qual é o evangelho que eu tenho exalado. Será que é o evangelho de Cristo? Será que de fato eu só falo de bênção, de prosperidade? Irmãos, bênçãos elas existem, as bênçãos do Senhor são para os seus filhos, mas elas somente são uma consequência de uma vivência com o Senhor. Quando o Senhor Jesus falava das coisas concernentes ao reino de Deus, isso significa que nós somos súditos de um reino. E esse reino tem alguém sentado no trono, e existe um rei. E esse rei se chama Jesus Cristo. E estar debaixo desse reino significa estar debaixo desse governo. Para você entender esse reino, você precisa entender o rei. E para entender o rei, você precisa ter intimidade com ele. Quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, mais você vai entender o reino de Deus. Cuidado, porque talvez você entenda muito de estatutos. Cuidado, porque talvez você entenda muito de teologia.
Cuidado, porque talvez você entenda muito de discipulado, mas talvez esses discipulados nada tenham a ver com o discipulado de Jesus Cristo. Talvez esse seminário teológico nada tenha a ver com um verdadeiro seminário que tem a ver com o reino de Deus. Quantas vezes eu vi no seminário pessoas abandonando a Bíblia, que é o princípio do nosso mandamento, que é a nossa prática de fé, e lendo tantos livros. Nada contra, eu acabei de indicar 2 livros para você. Leiam livros, mas não se esqueça que o nosso prédio fundamental de doutrina se chama Bíblia, e o Senhor de nossas vidas se chama Jesus Cristo. Existem pessoas que conhecem muito bem denominações, estatutos, atas, que estão muito cientes de todas as assembleias que acontecem. Nada contra isso, isso faz parte da organização e ela deve existir para que haja transparência, santidade. Mas lembre-se, busque o Senhor Jesus, busque o seu reino, busque a sua justiça. Se aprofunde cada vez mais no Evangelho. Cuidado com esses discipulados que existem por aí. Existem denominações das quais existem líderes que, quando pregam, seus discípulos ao pregarem, e se você fechar os olhos, você não sabe quem está falando, porque eles imitam gestos, imitam a voz. E aí a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Então, irmãos, preste atenção no Evangelho que vocês têm vivido. É o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho da palavra. Se for, você está bem. O Senhor Jesus não tinha tempo para perder. Quando ele se reunia com seus apóstolos, quando ele se reunia com seus discípulos, ele poderia muito bem ter um tempo de comer um peixe, de tomar um mel, de assentar, de ter um diálogo, de ir numa festa, como ele foi convidado, mas ele nunca perdia tempo com coisas fúteis. Ele sempre falava das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu não preciso explicar para você o que é o reino de Deus. Basta você se aproximar de Jesus Cristo, que você vai conhecer o Senhor e o seu caráter. Quanto mais você conhecer o caráter de Deus, mais você será representante dele. O Senhor Jesus disse que nós seríamos a sua testemunha. Eu quero que você entenda, é como se o Senhor te desse uma procuração para falar em nome dele. E para falar em nome dele, você tem que falar das coisas concernentes a ele e ao seu reino. Que o Senhor abra a sua mente, que você vá muito além da religiosidade, dos dogmas humanos, das doutrinas humanas que acabam nos desviando da sã doutrina que é de Jesus Cristo. De pessoas dizendo o que você deve vestir, o que você deve fazer. Respeitem os seus líderes, não sejam submissos. Mas veja, se aquilo que está sendo ensinado tem alguma coisa a ver com o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Que você se aproxime cada vez desse rei e desse reino. E que você seja governado por esse reino. E que ao ser governado por esse reino e se aproximar com a intimidade desse rei, que você possa exalar o bom perfume de Cristo e pregar somente o Evangelho de Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, queridos.